nós falamos sobre finanças e eu disse que nesse vídeo ia falar sobre as áreas das finanças. Então, no vídeo passado nós vimos quais são os cash flows trocados entre os agentes financeiros e nós definimos o que é finanças e a gente nesse vídeo vai relembrar esse conceito porque esse sistema de fluxos de caixa, que era um sistema grande, um sistema complexo, ele vai ser dividido em 3 grandes áreas. Por que ele é dividido? Para que ele possa ser melhor estudado. Então o objetivo desse vídeo é falar sobre essas 3 grandes áreas das finanças, como é que nós dividimos aquele sistema de fluxos de caixa. O que nós vimos na aula passada? Que existem os agentes financeiros. Então o primeiro deles que a gente viu são os investidores, que eles têm recursos financeiros sobrando, mas eles não têm ideias, não têm conhecimento, não têm expertise, não têm tempo para fazer com que esses recursos sejam aplicados em um projeto e esse projeto resulte em mais dinheiro para eles. Eles não conseguem fazer isso sozinhos, mas eles têm dinheiro sobrando. Por outro lado, as empresas têm o problema oposto, o problema complementar. Elas não têm dinheiro suficiente para fazer tudo o que elas querem. E o que é tudo o que elas querem? Elas têm ideias, elas têm conhecimento, elas têm expertise, elas têm tempo e elas querem aplicar isso em projetos. Só que para fazer com que esses projetos se concretizem, elas precisam de mais dinheiro do que elas têm e por isso elas conversam com os investidores que investem esse dinheiro que eles têm em excesso nas empresas e as empresas, com esse conhecimento, experiência que elas têm, elas aplicam esse dinheiro nos projetos e se elas fizerem isso direito, esses projetos vão gerar ao longo do tempo resultado, vão dar lucro, eles vão gerar caixa, vão gerar valor, vão fazer a empresa ficar mais rica, vão fazer os investidores ficarem mais ricos e aí parte desse dinheiro todo que foi gerado, a empresa tem que decidir se ela vai reter dentro dela para ela aplicar novamente ou se ela vai devolver o dinheiro para os investidores. Basicamente eram esses os fluxos de caixa que a gente viu e nós definimos finanças como sendo o estudo desse sistema de fluxos de caixa. Como ele é um sistema muito grande, muito complexo, nós dividimos em partes para que a gente possa estudar cada uma delas melhor. Então a primeira grande área das finanças é o que a gente chama de investimentos. O que estudamos nessa área de investimentos, nessa grande área de investimentos? A gente estuda todos os problemas, todos os dramas, todas as necessidades referentes a quem tem dinheiro e vai investir. Então do que a gente está falando? Em primeiro lugar, eu vou investir em empresas, eu quero investir como dono, eu quero ser sócio ou eu quero emprestar dinheiro? Quando eu vou investir nas empresas, eu quero estar em que setor? Eu quero investir no setor agrícola, eu quero investir no setor de energia, eu quero investir no setor de varejo, eu quero investir no setor financeiro, qual parte de siderurgia, enfim, qual segmentos eu quero, quero investir em imóveis, então qual segmento da economia eu quero estar. Aí uma vez que eu decidi o segmento, eu tenho que escolher, tá bom, mas quais são as empresas específicas, os investimentos específicos dentro de um segmento? Então como é que eu faço? Como é que eu analiso o retorno que eu espero? Como é que eu analiso o risco que tem em cada investimento? Como é que eu analiso como que combina esses investimentos que eu vou fazer para que o meu risco não se some, para que eu tenha o que a gente chama de diversificação de risco, para ter mais retorno com menos risco. Então, todos esses problemas e muitos outros aí a gente estuda dentro de investimentos. Bom, a próxima área é olhando do ponto de vista das empresas. Então, quais são os problemas, as dores de cabeça, os dramas das empresas? Elas sabem que elas têm projetos, que elas querem investir dinheiro nesses projetos, mas elas precisam pegar esse dinheiro com os investidores. Então a primeira pergunta que cabe para as empresas é: tá, o dinheiro que eu vou pegar, eu quero que tenha um sócio investindo comigo, ou eu quero que o dinheiro que eles vão colocar aqui seja emprestado, mas ele não vai ser meu sócio? Quer dizer, em outras palavras, se você imaginar que esse aqui é o
todo o dinheiro que a empresa vai precisar, parte desse dinheiro pode vir na forma de dívida e parte desse dinheiro pode vir na forma de ação, ou que nós já falamos, nós chamamos de equity, né? Por que a gente fica falando os termos em inglês, né? Não é porque a gente acha bonito só ficar falando em inglês. E eu tô colocando nas minhas anotações, nas minhas aulas, sempre bastante coisa em inglês, né? Nos termos. Porque isso foi criado nessa língua, em inglês. Então, fica até esquisito, muitas vezes, a gente traduzir. Então, sempre que possível, se tem uma boa palavra em português, a gente usa, mas quando fica mais fácil, é o que todo mundo no mercado financeiro usa o termo, né, em inglês, eu estou colocando aqui para você também já ir aprendendo. Então, quais são os problemas da empresa? A primeira questão é, como é que eu vou colocar o dinheiro para dentro? Eu quero na forma de dívida ou eu quero na forma de ação, né? Quero um sócio. Aí depois eu vou escolher os projetos. Eu tenho os mesmos problemas que o investidor tinha, eu tenho agora. Em que projetos vale a pena investir? Qual é o retorno que eu espero deles? Qual que é o risco que cada um deles tem? Se eu vou investir em vários projetos, como é que eu combino esses projetos para tentar minimizar o risco que eu tenho dentro da minha carteira de projetos? E uma vez que esses projetos deram resultado, eu tenho que devolver esse dinheiro. Então, quanto que eu devo manter aqui dentro para mim, que eu vou usar no futuro, e quanto que eu devo devolver para os meus investidores. E por fim, para que tudo isso seja possível, né, essa conversa entre os investidores e as empresas, eu preciso de alguém no meio do caminho, que são os mercados financeiros e as instituições financeiras. Então, o que os mercados financeiros fazem? Eles criam uma série de produtos que vão me permitir investir no longo prazo, no curto prazo. Se eu quero investir na forma de dívida, tem um instrumento específico para isso. Se eu quero investir na forma de ação, tem um instrumento específico para isso. Se eu sou a empresa e quero me proteger de determinados riscos que eu tenho aqui dentro, riscos de taxas de juros, riscos de variação de preços de insumos, então de moeda, então todos esses riscos que eu posso ter dentro do meu negócio e que eu quero me proteger, os mercados financeiros criam produtos para isso. E as instituições financeiras? Bom, você tem instituições financeiras que vão atender os investidores, e esses investidores podem ter muito dinheiro ou nem tanto. Então, se você está falando de bancos para atender a maioria das pessoas, a gente está falando de bancos comerciais. Se você está falando de bancos para atender pessoas que têm muito dinheiro, você está falando de instituições que vão gerir patrimônio. Se você está falando de bancos que vão atender a empresa, é outro tipo de banco. Se tanto os investidores como as empresas querem se proteger de determinados riscos, elas podem procurar as seguradoras. Se você é um investidor ou uma empresa e tem dinheiro sobrando, você quer colocar o dinheiro na mão de alguém que só estude outros mercados e outras oportunidades de investir. A gente tem os fundos de investimento e você tem as empresas, né, as instituições que regulam todo esse mercado, as instituições reguladoras, os bancos centrais. E é isso que a gente vai estudar em mercados financeiros e instituições financeiras. Olha, esse assunto, como você viu, é bem amplo, é bem vasto. Eu já recebi, a minha ideia era fazer esse vídeo explicando as 3 grandes áreas, que são essas que a gente viu: finanças corporativas, investimentos e mercados financeiros e instituições financeiras. Essas são as 3 grandes áreas. Só que eu já recebi milhares de pedidos para que eu explicasse com mais detalhes, um pouco mais de detalhes, o que tem dentro de finanças corporativas, o que tem dentro da área de investimentos e o que tem dentro da área de mercados financeiros e instituições financeiras. Então, nos próximos vídeos, eu vou fazer mais vídeos detalhando cada uma dessas áreas para que vocês, quem tiver interesse, possa aprender melhor isso. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre o que nós estudamos em finanças corporativas, esse é o assunto do próximo vídeo e eu te vejo lá.